Fala, galerinha do QAcast, tudo bem com vocês? Eu sou a Lana, embaixadora do Que Aprendi na Engenharia, e eu estou muito bem acompanhada por Ana Luísa, do Que Olá! Aprendi na Engenharia, nossa embaixadora Lavínia, que vai estar no nosso backstage, mas está super convidada para Não, participar. por favor, E até nosso porque, né, convidado, Alana, o super convidado que a gente recebe aqui hoje veio através de Lavínia, então, Eu presente. sou a organizadora. Muito bom. pois é, a gente está com um convidado muito especial, que é o André Veneza, é formado em Engenharia de Produção e hoje atua no Boticário, né? Sim, prazer, André Menezes. Já vou me apresentar então, É tá? isso aí, fica à vontade. Sim, eu sou formado em engenharia de produção, né? Já talvez há uns 4, 5 anos. A gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho como foi essa formação, mas foi uma formação um pouco quebrada, então eu sei que tem bastante engenheiros ouvindo aí. Então, eu comecei, parei, voltei, trabalhava de turno, tive que parar por um período, viajei a trabalho, enfim. Foi uma formação tanto quanto desafiadora, né? Eu hoje atuo como coordenador de produção no Grupo Boticário, mas tem uma historinha também que a gente pode falar aí ao longo do bate-papo bem bacana aí nos últimos 7 anos no Grupo Boticário. E a André vai conversar aqui com a gente hoje sobre o quê? Que eu estou curiosa para desbravar essa trajetória aí. Então, hoje a gente vai falar sobre liderança e o impacto que bons líderes geram na vida das pessoas e seus liderados. Agora a gente quer entender, viu, André? Por que a gente vai falar sobre liderança com você? Mas antes, conta um pouquinho do seu background aí, que a gente já está interessado na sua história. Pronto, vamos lá. Eu tenho 33 anos, meu Deus, 33. Eu sempre falo que tenho 32. Eu esqueço que virou a chave esse É ano porque de 2020 não 2022. contou, né, André? Foi, não contou, foi um ano assim, à parte, mas eu tenho 33 anos, sou, como eu falei agora há pouco, sou formado em engenharia de produção, sou casado, tenho 2 filhos lindos. Para quem só me ouve, eu estou usando uma camisa azul social, tenho pele negra, cabelo curto, olhos escuros também, tá? Então, eu estou na indústria desde 2007, eu comecei numa siderúrgica como operador de produção, no Grupo Gerdau, aqui em Simões Filho. Lá eu fiquei 3 anos aproximadamente aí da minha carreira. De lá eu saí, montei um negócio próprio, né, uma empresa de refrigeração. Lavínia abriu, regalou os olhos aí, acho que eu não tinha contado essa parte ainda para a Lavínia, mas essa empresa eu vendia aparelhos de ar-condicionado em geral e tinha contratos de manutenção, né, com algumas empresas e também fazia instalações. Então, fiquei também aí 1 ano, 2 anos com essa empresa. Infelizmente, não deu muito certo. Eu voltei para a indústria, onde eu fui trabalhar ali na Ambev, um períodozinho também ali como operador de processos, já na parte de fabricação, fazendo o líquido aí que vocês tanto amam, a cerveja. E ali eu fiquei 3 anos da minha vida, e da Ambev eu fui convidado para ir para o Grupo Boticário, né? Então, no Grupo Boticário, eu também entrei como operador de produção, no ano de 2014, no iníciozinho ali do ano, fevereiro. Ali eu fiquei um período como operador de produção, de invase, passei ali pela cadeira de assistente de produção, já migrando um pouco para atividades mais de escritórios ali, analíticas, burocráticas. Passei aí de assistente para analista administrativo, trabalhando direto com o gerente da planta. E aí eu fui, né, decolando aí na carreira a partir dessa virada de chave. Eu virei analista de performance do grupo. De analista de performance, passei um tempinho ali na cadeira de engenharia de processos. E aí, de outubro do ano passado para cá, eu estou aí como coordenador de produção. Então, são 7 belos anos em 6 cadeiras aí, que me deram bastante aprendizado mesmo, bastante network com pessoas legais, interessantes. O Alan, eu estou achando que o André vai voltar aqui para outros temas do podcast. Rapaz, quase certeza. Muito bom. E assim, André, te parabenizar. Eu acho que você protagonizou aqui uma das coisas mais especiais que a gente já viu nesse podcast, né? De trazer à tona, você trouxe a inclusão, né? A partir do momento que você se descreveu, isso foi assim marcante, porque a gente nunca parou para pensar nisso e mostra muito até da sua liderança. Muito bom, parabéns. Legal.
quando você começa se descrevendo sua fisionomia, só daí a gente percebe como que é a sua personalidade mesmo, e até como a Ana falou, a sua liderança. Eu queria entender um pouquinho, André, de como foi essa sua trajetória, assim, até o seu sentimento de o que foi que você fez para você sair de operador, para passar para outras cadeiras, como você foi contando. O que foi que você fez? O que despertou sua vontade de se desenvolver e tudo mais? Olha, eu acho que a vontade de querer fazer bem feito, sempre. De verdade, eu posso afirmar aqui que eu não desejei com todas as minhas forças ser um coordenador de produção, por exemplo. Eu amo ser coordenador de produção, mas eu não fiz as coisas que eu fazia com um grande foco de querer ser um coordenador de produção. Isso foi uma consequência da forma como eu sempre trabalhei, sabe? Até tive uma oportunidade antes, mas decidi que não era o momento ali de tentar migrar. Então, justamente, eu não fazia as coisas em função de ser um coordenador, de ser um líder, né? Então, as coisas aconteceram de forma muito natural, né? Então, quando eu fui um operador, busquei ser o melhor operador, realmente tentando entregar resultados para o negócio, tentando influenciar as pessoas à minha volta. Quando eu fui engenheiro, quando eu fui analista, e assim foi, e as coisas aconteceram de uma forma muito natural. Não foi fácil, apesar de ser natural, né? De verdade, eu acredito que foi muito natural, porque quando eu penso nos últimos 7 anos, que já vai fechar 8 agora, inclusive, no início do próximo ano, eu penso que passou tão rápido. Então, isso é o resultado de algo que foi construído de forma leve, de forma suave. Eu lembro como se fosse ontem, meu primeiro dia do Grupo Boticário, sabe? Então, acho que é o resultado de querer fazer as coisas muito bem feitas, trazendo o resultado para o negócio, que no final das contas é o que importa, e, claro, influenciando as pessoas ali à minha volta, porque não tem como fazer resultado sem ter as pessoas ali à volta vindo junto, né? Inclusive, esse final aí, você me lembrou Falcone, né? Não sei se você, que também nos ouve, já teve a oportunidade de assistir, de ler o livro Que Importa é Resultado, né? Da Sim, Cristiane Corrêa, e ele já fala isso, li, Falcone define liderança isso. já li. Influenciar pessoas em prol de um resultado. Eu comecei a gostar do Falcone na Ambev, né? Toda a metodologia de gestão da Ambev é muito baseada na consultoria do Falcone ali, né? Então, já conhecia assim, já Já tinha... aproxima, mas Legal. muito legal. Que massa, já vou aproveitar e vamos entrar de cabeça no tema. Vamos lá. André, a gente falou um pouquinho de influenciar pessoas, querer fazer as coisas muito bem feitas, e eu acho que casa muito com o nosso tema, mas para introduzir, diz pra gente, para você, o que é liderança, qual que é o conceito principal? Para mim, o conceito, eu vou simplificar em uma palavra. Acho que liderar é inspirar, né? Então, não tem como ser um bom líder sem inspirar as pessoas. Vou me colocar agora no meu... Eu hoje tenho aproximadamente aí umas 80, 90 pessoas aí, né, vindo comigo, ali na batuta ali do maestro. Então, se essas pessoas não vierem comigo, né, se não tiverem inspiradas a vir no mesmo propósito, com certeza não alcançaria os resultados que nós viemos alcançando aí nos últimos anos. Então, acho que, em resumo, liderar para mim é inspirar as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito da melhor forma e com um sorriso no rosto e com alegria. Então, inspirando é fácil fazer, sabe? É fácil as pessoas fazerem quando elas estão motivadas, inspiradas a fazer aquilo por propósito. Acho que é isso. André, eu vou até pedir licença aqui à Ana, trazer da cartola aqui uma pergunta que está fora até do script. Uhum. Como é que a gente inspira? Boa. Acho que tendo credibilidade, né? Acho que credibilidade é importante. As pessoas acreditarem naquilo que você fala, naquilo que você faz, dar ouvidos. Então, ser um exemplo, né? O próprio Falcone aí, se eu não me engano, essa frase que eu vou falar é dele, né? Liderar pelo exemplo, arrastar pelo exemplo. Então,
é fazer junto, é ir junto, é estar ali presente. O que eu acho importante, né? Vou voltar um pouco à pergunta aí do início da nossa conversa. O que eu acho importante dessa minha trilha de carreira, por exemplo, é de eu ter passado por várias cadeiras aí, é que hoje eu consigo sentar ao lado de um operador, por exemplo, e fazer com ele, explicar a ele, sabendo o que é que eu estou fazendo, o porquê daquilo ali. Eu consigo sentar com um assistente, explicar o porquê daquilo, qual que é o sentido, qual que é o significado, e não fazer que eles façam por fazer, automaticamente, sabe? Tudo tem um sentido, tudo tem um porquê, tudo tem aonde que nós vamos chegar com isso, sabe? Então, eu acho que credibilidade e saber fazer ali, né? Fazer junto com ele, ser liderado pelo exemplo ou liderar pelo exemplo. Acho que esse é o sentido. Mas quando você fala, né, eu vejo muito também de humildade. Eu acho que quando o que você transmitiu aí nessas palavras foi isso. E eu acho que essa aí, para mim, é uma das essências principais de um líder, né? Porque eu acho que essa inspiração de você ir lá e você entender, é o que eu sempre falo, assim, sabe? Pô, a gente até pode segurar um diploma de engenheiro, mas quem é o especialista do processo não sou eu, é a galera que está lá. Então, humildade sempre de estar lá junto com eles, de aprender com eles. E aí você pode, junto ali com eles, propor uma melhoria, trazer algo mas que vá melhorar a experiência das pessoas, né? Então, o que você traz é a humildade de saber ouvir, de fazer junto, de ter a empatia, de entender que às vezes o cara fica lá só de cima mandando, mas, pô, você já viu o quão difícil é talvez fazer aquele procedimento? Então, ter essa acessibilidade aí, eu acho que nos transforma, né, como líder. Hoje eu recebi um vida, né, de manhã, um vida de brincadeira, né? Tem um par meu que é o César Rodrigues, recebi um vídeo pela manhã que foi ele fazendo uma atividade do auxiliar de produção lá, montando um fardo de caixas de papelão, e aí eu falei, poxa, isso, as pessoas se sentem abraçadas, se sentem, sabe, ele fazendo a mesma atividade que o auxiliar estava fazendo, porque o auxiliar estava precisando fazer outra atividade, então ele não parou o processo e simplesmente aguardando, ele foi lá, na maior simplicidade do mundo, né? E a galera olhando para ele assim, fazendo e tal. Então, é bem bacana. Acho que ir junto, fazer junto, conhecer o processo, conhecer as pessoas, conhecer as necessidades do processo, conhecer as necessidades das pessoas, acho que é um papel fundamental aí do líder. Muito bom. Eu já estou inspirada aqui, viu, André? É, assim, sensacional. Eu também já estou inspirada. Mas, André, eu fico realmente inspirada pela sua história, viu? Porque eu acho que como você iniciou é único. É único, não é muito comum a gente ver isso. Só que eu trago até não é uma dor, sabe? Mas trazer a minha realidade, que também pode se assemelhar com a realidade dos nossos ouvintes. Porque, por exemplo, eu estou líder de um grupo de mais ou menos 50 pessoas. Só que eu saí da universidade e já estou líder. Então, eu não tive o background, por exemplo, que você teve. E a gente fica com aquela insegurança, sabe? Insegurança porque é tudo novo, e liderar uma equipe exige grandes responsabilidades, e tem aquela insegurança no início. Eu entendi quando você fala realmente que a gente precisa estar junto com as pessoas, de que é necessário você realmente entender do processo e estar realmente colado com a sua equipe, né? Só que aí você fala uma coisa, por exemplo, credibilidade. Como eu tô nova, muito provavelmente eu não tenho essa credibilidade de que você teve, por exemplo, quando você iniciou sua liderança. Aí eu queria perguntar para você se você tem alguma dica, por exemplo, para novos líderes de times, como que se inicia essa liderança? Tá. Até conversei com a Lavínia há uns mesezinhos atrás, e ela falou algo parecido, né? Você teve um background e tal, e eu estou saindo da faculdade agora. Na minha opinião, não existe o certo ou errado, ou o melhor modelo ou o pior modelo, né? Acho que é o primeiro ponto. Eu tenho grandes líderes que me inspiram, né? De verdade me inspiram. Por exemplo, uma das pessoas que mais me inspira, ele começou como estagiário e é um diretor hoje. Então, ele não foi operador, ele não foi técnico de manutenção, ele foi estagiário, engenheiro, e daí já foi para cargos de liderança, né? Trainee, coordenador e daí por diante.
Então, para mim, de verdade, esse é o primeiro ponto. Eu acho que a história, né, o que foi construído para trás, não é o que vai definir a sua credibilidade, sim a postura no momento que você está vivendo, né? Então, acho que nós temos que, sim, o líder, ele precisa, no momento que ele senta na cadeira, ele precisa fazer com que as suas ideias sejam ouvidas, sejam claras, mas ele precisa também entender que ele tem que ser como um camaleão. Ele tem que se adaptar um pouco ali à realidade que ele está. Então, em um momento, o líder vai estar liderando cargos técnicos de pessoas que são mais sêniores, né? Que conseguem fazer as coisas com um pouquinho mais de agilidade. Em outros momentos, ele vai estar liderando cargos operacionais. Em outros momentos, ele vai estar liderando líderes. Aliás, é um dos livros que eu vou recomendar aqui no final, Pipeline da Liderança. Então, a gente precisa entender isso. Então, acho que você, se eu pudesse dar uma dica, não se apegue ao fato de não ter tido um background, né? Com um background como operacional, né? Que foi o meu caso. Acho que você precisa entender o momento que você está. A partir do momento que você sentar na cadeira, você precisa, claro, tentar fazer o mais rápido possível a leitura do cenário ali ao qual você está inserido, das pessoas, do processo, e tentar se adaptar àquilo. E uma coisa ninguém vai tirar, né? Independente de você, do que passou para trás ou do como você é a sua postura frente às pessoas, né? Então, eu já ouvi de muitos líderes pessoais, pessoalmente, assim, não de livros ou vídeos, enfim, líderes que me inspiraram no meu particular. Ouça as pessoas, se aproxime das pessoas, entenda a necessidade delas. Eu ouvi muito isso e eu confesso que em algum momento eu achei até que era muito clichê, né? Antes de eu sentar na cadeira, eu achei que era muito clichê, de verdade. Mas hoje, estando lá, eu vejo que realmente não tem um outro caminho a ser seguido a não ser esse. Ouça as pessoas, façam a leitura do cenário, façam um diagnóstico, falar como engenheiro agora, faça o diagnóstico ali do processo atual ao qual você está inserido e se adeque rapidamente, né? Acho que essa velocidade de se adequar rapidamente, porque nem tudo vai ser do jeito que a gente imagina ser o mundo perfeito. É claro que, como um bom líder, volto a repetir, né? Eu acho que a gente precisa, né, de alguma forma, colocar as nossas ideias. Então, um líder é aquele que consegue, de alguma forma, colocar as suas ideias em prática, se fazer ser ouvido, né? Mas também tem o meio termo ali, de nem tanto ao céu, nem tanto à terra, de se adaptar ao meio ao qual está inserido. Acho que são duas dicas aí que eu posso dar. Poderosíssimas essas dicas, viu, André? E você foi falando aí, e também a pergunta de Alana, né? Fui fazendo uma retrospectiva, e minha história se assemelha com de Alana muito nesse aspecto, né? Assim, de tipo, terminou a universidade, pá! E eu lembro que quando eu recebi essa missão, também de liderar um time assim, numa proporção similar da de Alana, aí eu fui pro RH, né? Bati na porta dela, falei, pô, pera aí, pô, preciso de um treinamento de liderança, eu não sei liderar, meu Deus, como é que vai ser isso e tal. E aí eu lembro que a pessoa da RH que me recebeu, ela falou assim, Ana, pode selecionar aí o curso que você quiser. Agora deixa eu te falar uma coisa, você não vai aprender isso em curso. E, André, assim, eu comecei a entender que realmente liderança não tem fórmula, porque liderança é exatamente o que você falou, dessa questão de observar a adaptabilidade, e aí eu resumo numa fórmula assim, numa frase assim, deduzir a fórmula de cada pessoa, de cada time. Né? Quando a gente está lá na prova, a professora fala assim, deduz a fórmula de Bhaskara, aí você tem que ir lá das origens, entender toda aquela história e como é que você chega naquela cara que é Bhaskara, né? E é isso que a gente começa a entender, porque isso que a Alana trouxe, né? Eu já estou numa fase que foi um pouco diferente. Eu saí de um time que eu já tinha entendido a fórmula e agora esse ano estou num time que eu estou aprendendo a fórmula de cada um. E o que eu descobri é exatamente isso. Existem princípios que eu carrego como líder, mas a forma como a Ana vai manifestar essa liderança é de acordo ao time que a Ana está junto. Não adianta eu pegar o jeitinho que eu fiz no outro time e querer encaixar aqui. Não, existem princípios que são inquestionáveis porque faz parte da minha essência e dos meus valores. Mas não dá para... Não, foi assim que eu fui lá e agora eu vou fazer exatamente igual.
Porque fala exatamente isso. Por isso que é importante muito do que você trouxe aí. Ouvir as pessoas, estar junto, ter interesse genuíno por elas. E E acho que aí, é... ó, Não, diga, falar. não, desculpa, pode continuar. Não, e é isso que eu ia falar, porque, tipo, a gente carrega muito essa coisa, tipo assim, porque exatamente, a verdade é que é por isso até que a gente faz aqui o podcast Além dos Cálculos, o Explora, porque a gente sai da universidade e cai no mercado de trabalho com várias dessas questões. Uhum, Mas uhum. faz parte do nosso processo também essa coisa de entender que, pô, peraí, deixa eu entender, vamos experimentar e aqui eu aprendo com os meus erros e ter sempre a humildade de entender que errei. E eu acho que isso é uma característica do líder, a gente vai errar. O importante é você dizer assim, errei e vamos resolver essa situação, né? Então, achei sensacional o que você trouxe. E aí tem uma vantagem, né, para nós, engenheiros, além dos cálculos aí, é que nós, na nossa carreira, nós vamos ter que gastar energia com várias coisas, de aprendizados, de resoluções de problemas, mas nós temos a vantagem de termos passado por uma escola aí que nos gabarita para raciocinar logicamente. Então, no nosso desenvolvimento, muitas das coisas que nós vamos enfrentar no dia a dia, nós não vamos mais precisar gastar tanta energia mental mesmo que eu estou falando agora, para resolver, para solucionar o problema, pelo conhecimento que nós adquirimos, né? De raciocinar logicamente, de pensar rápido, de pensar um pouco fora da caixa. Então, aproveitem, engenheiros, que eu sei que, com certeza, vocês já fizeram a pergunta que eu fiz várias vezes: aonde que eu vou aplicar isso aqui que eu estou aprendendo? Integral e por aí vai. Onde é que eu vou aplicar isso aqui no meu dia a dia de trabalho? Vai aplicar raciocinando rápido, raciocinando lógico e gastando menos energia para aprender esses processos, gastando mais energia para aprender sobre como se adaptar e ser um bom líder. Massa. Ok, nós somos líderes, só que como que eu posso me questionar ou entender como que está sendo a minha liderança perante as outras pessoas? A minha liderança é humanizada? Será que realmente está impactando a vida de outras pessoas? Como é que a gente pode realmente ter certeza disso? Vamos lá. Você falou sobre liderança humanizada, né? Acho que, só fazendo um adendo aí, acho que liderança humanizada, ela fala muito de empatia, né? Ser empático mesmo. Acho que esse é o sentido de liderança humanizada. Como que eu sei se a minha liderança é humanizada? Eu acho que as pessoas são espelhos que refletem muito rápido, né? Muito rapidamente aquilo que você tem derramado ali de informação, de conhecimento e de motivação para elas. Então, eu vou voltar ao mesmo gancho que eu falei agora há pouco. A gente precisa, essa é uma habilidade que a gente, que não tem fórmula, mas a gente precisa desenvolver rapidamente a habilidade de fazer a leitura das pessoas e dos cenários. Então, como que eu sei? As pessoas elas vão refletir rapidamente. Você vai perceber se uma pessoa está muito revoltada, muito chateada, e aí, claro, tem que ter o discernimento de existem as pessoas que, porventura, podem estar chateadas, revoltadas com alguma coisa, mas são coisas que não têm muito sentido, é porque a pessoa está passando por um problema pessoal, particular, enfim, e que você pode sim ajudar, mas existem as pessoas que podem estar sofrendo esse processo porque a sua liderança não tem refletido positivamente na vida delas. Então, a gente vai ter que aprender a desenvolver essa habilidade de fazer a leitura rápida. As pessoas são espelhos, né? É um espelho e vai refletir aquilo que você tem derramado ali sobre elas, de motivação, de conhecimento, de desafio, de engajamento, sabe? Então, acho que é bem por esse caminho aí. Eu já anotei isso aqui, viu? As pessoas são espelhos. E diz muito porque, tipo, até quando a gente pensa assim que, pô, eu sou o exemplo, então se eu levantar a mão e eu sou um espelho, o outro também levanta, né? Isso que Uhum. você falou, André, é muito forte, porque às vezes a gente se depara com pessoas que não têm nem o cargo de engenheiro, coordenador, tal, nada disso, velho. E o cara é um líder. Uhum. É exatamente por isso, porque ele é um espelho de coisas muito positivas e inspira e influencia para o bem, né? Então, assim,
eu acho que tem algumas coisas que também me marcaram muito, assim, que eu fui descobrindo, né? Primeiro, até muito associado a isso que ela falou, foi uma frase que eu ouvi do diretor de RH da fábrica na minha primeira semana como engenheira, que liderança não demanda senioridade. Então, muitas vezes fizeram a gente acreditar que não, eu preciso ter tanta experiência para eu ser líder. Não tem nada a ver. Liderança é exatamente sobre isso. E aí é muito sobre esse processo seu, essa sua inspiração, e vai além até mesmo de um cargo, né? Porque às vezes a gente, não, quando eu tiver o cargo tal, eu sou líder. Às vezes você não precisa ter pessoas lideradas ali, um grupo de 50, 30, às vezes você não tem nenhum time assim do seu lado, mas você influencia as pessoas, você inspira. Isso é incrível. E geralmente, quando a gente fala em promoções internas, né, no ambiente de trabalho, as pessoas, quando são promovidas para um cargo, ou seja, de especialista, né, de engenheiro, de técnico de engenharia, enfim, analista, ou para um cargo de liderança, né, coordenador, supervisor, gerente, diretor, geralmente, quando essas pessoas são promovidas, elas já estão sendo vistas sentadas naquela cadeira há algum tempo. Ela não foi promovida porque ela foi muito boa na entrevista. Dificilmente isso acontece. É verdade. Geralmente, ela foi promovida porque ela já está sendo avaliada e analisada, observada há algum tempo como uma pessoa que já tem condições de sentar naquela cadeira ali, sabe? Então, uma dica é, se comporte como tal. Né? Meu diretor, que é o Felipe Magaldi, hoje o diretor da planta, né? Tem um diretor industrial, que é o executivo, o Leandro Balena, que foi quem me contratou como analista administrativo quando eu saí da operação. E hoje o diretor, o Felipe Magal, diretor da planta, ele costuma dizer que se comporte da forma de onde você quer chegar. Então, você quer ser gerente, se comporte como gerente, para você começar a ser visto como gerente. Né? Quer ser um coordenador, quer ser um engenheiro, se comporte como tal. Então, provavelmente, né, vocês, quando forem aí movimentados em suas carreiras, vocês já estavam sendo observados, sentados aí nessas cadeiras há algum tempo. Eu tô achando que André Explorer, viu? Realmente, eu percebi aí também uma indireta para Lavínia. Ora, não tô entendendo que ele tá dando umas indiretas aqui. Rapaz, André, muito Explorer, viu? Esse cara, tô arrepiado aqui. Que conexão, viu? Gratidão, viu, Lavínia, por essa conexão. André Explorer, velho. Olha, meu filho, se tem uma coisa que eu sou boa é em sexto sentido. Quando eu falo, você tem que se conhecer, você tem que se conhecer. Muito bom, viu? Real, André Explorer. Vai lá, Ana. E olha, Valeu. gente, olha, tudo que eu falo de André para Ana, eu falo do primeiro dia que eu conheci ele, em um papo de 30 minutos, vulgo minha entrevista. Mais conhecido sem como entrevista. Sem saber o resultado, eu mandei um áudio assim, de 1000 Foi minutos mesmo. para Ana, que eu dei áudio, falando sobre ele. Eu falo, eu conheci um cara, que cara? Eu não quero nem passar, mas só Foi de mesmo, ter foi conhecido mesmo. ele, E eu eu deixo quero mesmo, eu deixo. encontrar ele em algum lugar. Lavínia, eu vou resgatar esse áudio para você passar para André, porque Eu tenho, sério. esses dias eu tava ouvindo ele. Adoro. Muito bom. E Que eu massa. nem imaginava passar, sabe, gente? Só dali, só daqueles 30 minutos. Eu Já falei, fizeram. eu quero esse cara como meu gestor. É ele. Que vai me desenvolver do jeito que eu quero. Inspirador. Tomara que esteja dando certo. Viu? Eu acho que tá, viu? Tomara que eu tenha atendido as expectativas. Demais, Superou. superou. Rapaz, André, depois disso, diante do que Lavínia falou e diante de tudo que você falou aqui pra gente também, eu gostaria de saber qual a sua opinião assim, das principais habilidades de um líder. A gente falou de humildade, de saber inspirar, influenciar, desenvolver pessoas, mas quais são as características, as habilidades principais de um líder? Acho que eu vou começar por uma que eu já falei na nossa conversa, que é credibilidade. O líder precisa ter credibilidade. Um líder sem credibilidade não consegue arrastar o time com ele, né? Então, essa é uma das habilidades que o líder precisa adquirir frente ao seu time. O time precisa, de uma certa forma, admirar. Acho que respeito é uma palavra muito forte. Acho que o time precisa admirar o líder, né? Então, a credibilidade traz essa admiração mesmo. Eu acho que uma outra habilidade é conhecimento do processo ao qual você está inserido, né? Então,
eu conheci líderes que tinha um foco muito... Aí, ó, antes de eu seguir, acho que conhecimento do processo ao qual você está inserido, e aí a próxima habilidade que eu vou falar é equilíbrio. E aí, por que eu vou falar equilíbrio? Eu tive líderes que eram muito focados no processo, ou seja, não virou um pouco a chave ali de ser um especialista para ser um líder. Eu tive líderes que eram muito focados em pessoas, mas sabia quase nada de processo, e isso atrapalhava um pouco o desenvolvimento do dia a dia desses líderes, né? E eu tive líderes que tinham justamente o equilíbrio, né? Então, credibilidade, conhecimento, ter a capacidade de engajar e motivar, inspirar as pessoas para ter esse equilíbrio, ter conhecimento técnico do processo e capacidade de engajar as pessoas é uma das habilidades, né, que ali são as habilidades interpessoais mesmo, de saber ouvir, de conseguir falar no momento certo, de deixar as pessoas serem desafiadas, né? E eu acho que o líder é aquele cara que precisa, dentro daquela pirâmidezinha lá, né, que a gente tem lá o operacional na base, o tático e o estratégico, é o cara que precisa migrar cada vez mais ali para o tático e estratégico. Precisa ter essa habilidade de entender sobre o macro do negócio ao qual ele está inserido ali também. Já falei de pessoas, que é a base, não tem para onde correr, né? É onde começa tudo, mas precisa também ter essa capacidade ali de imergir no estratégico, né? O que é que de tão estratégico eu consigo entregar para virar a chave, virar o ponteiro ali dos principais KPIs ali do negócio a qual eu estou inserido. Então, acho que essas habilidades, credibilidade, conhecimento, né, capacidade de interação ali interpessoal, né? Equilíbrio e mergulhar no estratégico. Acho que essas 5 aí, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas para mim é o que veio na cabeça assim de principal. Essa coisa do equilíbrio, viu, André? Assim, eu até me arrepiei, velho, porque tem uma pessoa que eu trabalhei que eu até me emociono, na verdade. Que até eu fico assim, eu várias vezes fico em casa pensando, caramba, velho, eu tive acesso a tantas coisas, tantas experiências, tantos cursos, e pessoas que, nossa, sabe, tantas coisas que eu acessei me ensinam tanto assim. E uma pessoa que eu trabalhei que, para mim, é referência. Se alguém me pergunta assim de liderança, ela está no top 3. E aí a gente passando por uma situação onde uma pessoa muito assim imersa nesse técnico, né? E aí eu fui buscar essa pessoa, né? Falei, cara, o que é que a gente precisa fazer aqui? Como é que você organiza aqui e tal? Aí ele falou exatamente isso. Ana, é equilíbrio. É construir esse equilíbrio, entendeu? Então, tipo, é aquele técnico, mas é um pouquinho daquele do conhecer a pessoa, do bate-papo e da papelaria que tem que fazer, mas esse equilíbrio, assim, acho que é muito estratégico, de certa forma, né? Quando você fala aí. E eu achei interessante porque geralmente é algo que a gente não lista e a gente não vê em livros, a gente não vê em muitos conteúdos. E você trouxe e me conectou exatamente com essa dica dessa pessoa que, para mim, assim, é um líder nato, né? Então, incrível, incrível. Eu estou aqui com, inclusive, se você estiver ouvindo esse podcast e você não estiver com uma caneta e um bloco de notas, você vai voltar para o início e você vai estar com a caneta e um bloco de notas, porque eu estou aqui escrevendo várias coisas. Concordo em número, grau, gênero, em tudo que a Ana falou aí. E é muito do que até o André falou, uma frase que eu até, inclusive, anotei, que não tem como fazer resultado sem envolver as pessoas, né? E é assim que você vai ser estratégico, envolvendo todo mundo do seu time e tudo mais. E, André, eu queria que você contasse pra gente, se possível, um exemplo que você teve, uma situação que você passou, onde você reconhece que a sua liderança fez a diferença na vida do seu time, em alguma situação específica, em alguma situação que você percebeu mesmo que os seus liderados precisavam ali do seu engajamento, você precisava da sua fala, enfim. Bacana, a pergunta é difícil, de verdade. Tá, eu vou começar respondendo, falando um pouco daquilo que eu tive de impacto na minha vida, e que alguns líderes impactaram na minha vida. Então, meus pais,
eles são pastores desde que eu nasci, né? Então, são cristãos evangélicos e são minhas principais referências de liderança, né? Então, eles são líderes de uma quantidade considerável de pessoas aí, né? Se for somar todas as pessoas que estão ali, sobre eles ali sendo orientados, né? Eu sempre vi neles líderes que não são radicais, né? Então, acho que é um principal ponto, né? Apesar de serem pastores, eles não são aqueles radicais. E todos esses ensinamentos, acho que veio de forma muito natural a partir deles, né? Porque, assim, eu sempre brinco, né? Você ser líder em uma empresa tem regras, as pessoas são remuneradas, e esse é o principal incentivo das pessoas, se manter ali, né? Sendo bem realista aqui agora. Então, esse é o principal incentivo das pessoas, se manter ali no lugar, sendo remunerado e tal, e precisa cumprir as regras. E aí você tem um alabarismo, um desafio maior, por exemplo, no caso dos meus pais, de serem líderes de pessoas que simplesmente, se hoje dissessem, não estou mais a fim de ficar aqui, não vou, tchau, até logo mais, saem. Então, eles têm um desafio maior de engajar essas pessoas de uma forma diferente. E eu acho que eu acabei adquirindo um pouco deles, né? Um pouco do que eu tenho de habilidade, acho que veio deles, e aí trazendo um pouco para a nossa realidade no mercado de trabalho. Eu tive líderes também que me falaram coisas que viraram a chave na minha cabeça, assim, de me fazer acreditar que era possível, né? De que era possível ser um líder, sair um pouco da carreira de especialista para me tornar um líder, porque até pouquíssimo tempo atrás eu não acreditava que isso era possível, tá? Até uns 3 anos atrás eu não acreditava que isso era possível, eu queria ficar ali na minha carreira de especialista, amava, né, o que eu estava fazendo, mas tiveram algumas pessoas, eu posso citar uma delas, mas, né, sem ser leviando, esquecendo dos outros aqui, mas eu vou citar só uma, a Juliana Fedalto, por exemplo, que foi a minha coordenadora ali quando eu era analista de performance, que me fez acreditar de que era possível me tornar um líder, um coordenador, de que eu tinha essa capacidade, de que eu tinha essa habilidade, de que eu tinha essas essências, né? E aí, trazendo um pouco da minha realidade para com as pessoas, eu, líder mesmo oficialmente, né, como acho que a Alana falou, né, agora há pouco aí, nós somos líderes mesmo quando não temos o cargo. Então, acho que como engenheiro de processo, que eu não era líder, gestor diretamente de pessoas, eu posso citar um exemplo. Eu conduzia projetos, né, na empresa ali, projetos de melhoria, eu trabalhava na melhoria contínua. Então, eu conduzia projetos de melhoria, onde esses projetos eram sempre com times multidisciplinares, né? E aí eu pude ter a oportunidade de algumas pessoas ali, né, algumas pessoas que eram operadores auxiliares, hoje são técnicos de engenharia, são técnicos de manutenção, e que vieram, né, a conversar comigo em alguns momentos para me pedir conselho. Cara, o que é que você fez na sua carreira que virou a chave? O que é que eu posso fazer na minha carreira? Que conselho você me dá? E também que já vieram em alguns momentos agradecer, né? Cara, aquele projeto que eu participei com você me deu uma certa exposição, me deu um conhecimento, me deu uma visibilidade, e muito obrigado por ter me convidado para participar desse projeto. E, cara, foi você que entregou, eu não fiz nada, só fiz conduzir o projeto. Então, tem alguns cases aqui de pessoas que eram auxiliares, que eram operadores e que hoje são técnicos, né, de manutenção, técnico de engenharia, e que eu sou muito grato também de poder ter sido a minha escola ali, né? Acho que ali começou a escola de exercitar um pouco essa liderança sobre pessoas. Muito bom, Eu acho Ana, que quer. não, o que eu ia falar é que esse reconhecimento aí, velho, é o que nos define líderes, né? É exatamente isso. Se sua conexão empodera, se sua conexão com o outro inspira, se faz ele ver novas perspectivas, querer crescer, querer evoluir. Isso aí realmente. E assim, é o que eu falo, é o que eu acredito também, sabe, André? Pô, a gente vai lá, a gente melhora o indicador, a gente. Mas, velho, o que mais faz meu coração ficar aquecido, vibrante, é quando alguém chega para mim, Aninha, decidi que agora eu vou estudar, eu vou fazer tal coisa, e isso, ir lá em casa, aquilo, e eu tô lendo tal livro. Rapaz, isso me deixa assim, Uhum.
Até quando eles falam assim, Ana, assisti a live e tal, isso me ajudou. Gente, é uma coisa que... Acho que é isso, é sobre isso. É. Né? É o além dos cálculos. Além dos cálculos. E eu queria também, né, acrescentar, a gente tem aqui um case de sucesso aqui, que é a Lavínia, está aqui com a gente, né? A Lavínia, essa daí é Explorer, né? Ela é formada em engenheira química, trabalhava no mercado, mas não era na indústria, e ela falou desses 30 minutos de conversa aí que nós tivemos, vulgo entrevista. Entrevista. Né? E foi para ser jovem aprendiz. Aí, né, eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela na entrevista, né, Lavínia, já no final, eu já estava inclinado, né, tinha gostado muito da entrevista. Foi mais um bate-papo, não foi uma entrevista. E eu queria ela no meu time, mas eu falei, cara, essa mulher não vai querer ficar aqui, velho. Ela tem um currículo bom, tal. Falei, Lavínia, você tem um bom currículo, tem uma boa formação, tal. Você está saindo de um emprego formal para tentar como jovem aprendiz, ou seja, uma carga de trabalho reduzida, tempo reduzido, consequentemente uma remuneração reduzida também. E ela me falou uma coisa assim, eu quero entrar na indústria, né? Eu quero ter a oportunidade de entrar para a minha área tal, e o Grupo Boticário, já pesquisei muito a respeito, é um grupo que eu quero muito estar, enfim. E aí, beleza, né? Começamos nossa história aí, e com pouco tempo aí, pouco menos de um ano, né? Surgiu uma oportunidade de uma promoção, onde eu poderia abrir um processo, né? Está dentro do script aí do protocolo da empresa, ou eu poderia promover alguém direto, e aí eu conversei com o meu chefe, aquela conversinha que eu falei agora há pouco, de que você já vê as pessoas sentadas na cadeira antes de que, né, antes de que aconteça. Então, eu acho que a Lavínia também é um case aí de responder na pergunta, né, que você fez, de alguém que, isso, boa, de alguém que eu trouxe algum impacto positivo. Acredito que é alguém que eu trouxe impacto positivo aí para a carreira, sem dúvida. É uma coisa que a gente fala muito na Explora, né? A gente não é cargo algum, a gente está. Exatamente por isso. Por essa humildade e tal. É assim, não dá para falar dessa história de Lavínia, não, porque assim, são vários os depoimentos, são várias mensagens, mas receber a mensagem de Lavínia contando, né? Esse novo passo de carreira, eu chorei. Eu chorei porque assim, passa um filme e é muito sobre isso, sabe? Acho que Lavínia poderia ter muitas dúvidas, mas tinha uma coisa que ela tinha certeza, é que ela queria estar na indústria. E quando você contou aí a história, diz muito sobre isso, né? Essa oportunidade de você construir isso. Para lá do seu sonho. Mas isso aí, quem sabe, hein, Lavínia? É uma masterclass, é um próximo podcast. A gente quer ouvir você em breve. Eu acho que sua história vai ensinar muito as pessoas. Muito mesmo. Muito mesmo. E acho que a maior virada de chave, né? A nossa conexão, né? Conexão Lavínia e André. Por que eu bato tanto na entrevista, né? Porque foi o olhar dele para minha história, sabe? Era algo assim surreal, que eu falei, meu Deus. Então já desse início, sabe? Já desse olhar dele que tudo começou a mudar, assim, dentro de mim, né? Todos os dias, gente, é surreal tudo que eu aprendo com ele, tanto no técnico, quanto no comportamental, quanto como pessoa. André, não tenho palavras para dizer. Obrigado. Que bonito, obrigado. gente. Isso não foi combinado. E é isso, né? Acho que é isso. É o que a gente até falou no início do podcast, né? Lavínia é Explora, embaixadora do que aprende na engenharia, e ela veio, Aninha, a gente tem que trazer André, para André falar, pô, um podcast e tal. E aí foi isso que a gente estava falando antes de começar o podcast, né? Não foi ninguém lá de cima que disse que André é líder, tipo, é Lavínia que tem contato direto com ele, que é a liderada dele, e está dizendo André é líder, e as pessoas têm que ouvir André. Isso aí é o maior conhecimento de que você é líder. Bacana. Obrigado pelo reconhecimento. André, então, para fechar com chave de ouro, diz para a gente algumas dicas de livros, filmes, outros
que possa inspirar os ouvintes aí sobre liderança e dicas que você tem para trazer para a gente. Nossa, filme deu um branco aqui, de verdade. Filme deu um branco, eu vou ficar devendo. Tem alguns filmes que já me inspiraram bastante, mas deu um branco aqui. Mas se eu lembrar, a gente deixa aí na descrição do texto, tá? Agora, livros, para quem se identifica, para quem gosta, acho que eu posso começar recomendando a Bíblia, para que você tenha paz de espírito, e ali tem vários exemplos de liderança humanizada, inclusive. Pipeline da Liderança, que é um livro que fala muito dessa virada de chave de nós, engenheiros, tá? Então, ele começa falando, tem até podcast aí sobre esse livro, então, acho que é mais rápido até de ouvir, mas ele fala justamente sobre sermos gestores, líderes de nós mesmos, líderes de pessoas, líderes de líderes e por aí vai. Então, o Pipeline da Liderança fala muito sobre essa virada de chave que a gente precisa ter e dar na nossa carreira. Quando eu assumi, né, o cargo de coordenador ali, aliás, um pouquinho antes, o diretor da planta, o Felipe Magaldi, que eu já citei agora há pouco, que é uma das minhas referências, sem dúvida, ele me deu um livro de presente, o nome do livro é O Gestor Eficaz, se eu não me engano é Peter Drucker, o nome do escritor, que é um livro muito bom também, recomendo. Gente que Convence, né, que aí fala um pouco dessa habilidade de convencer as pessoas, de inspirar as pessoas, é um livro também muito bacana. Tem vários livros, mas eu vou ficar nesses aqui, para mim, são os principais aí, para começar uma boa leitura. Ah, que massa! Eu acho que já tá ótimo. Com Ana certeza. contemplada. Demais, assim. E eu quero te dizer uma coisa, viu, André? Você é um cara abençoado. Deu para sentir em todas as suas palavras isso. Muito obrigada mesmo, gratidão. Foi incrível, assim. Agora eu estou entendendo. Lavínia, agora eu te entendo, viu? Não entende, né? Todos nós. Dedinho. André, gratidão, viu? Gratidão pela sua participação, gratidão por partilhar um pouquinho da sua liderança e por ensinar a gente um pouquinho aqui. Lavínia, muito obrigada pela conexão. Aninha? É isso aí. Meninas, eu que agradeço pelo convite, de verdade, né? Primeira vez que eu participo de algo parecido, para mim foi bastante enriquecedor. Então, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Espero que nós possamos aí nos ver outras vezes. Ah, com certeza. Com certeza. Valeu. Valeu, gratidão. Tchau, galera. Fui. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.